Pessoal, boa noite a todos. Estava no trânsito interno, peço desculpas, atrasei uns minutinhos. Meu nome é André Camargo, sou coordenador do INSPER Direito. Tenho a honra de dar por aberto mais um evento importante da escola. E um evento, vamos dizer assim, pitoresco, diferente. E a gente sempre fala que um evento é um encontro, antes de tudo, de mais nada, é um encontro de amigos, né? Estou vendo vários aí conhecidos, alunos, ex-alunos, professores, autores, pessoas que a gente admira e tem a chance de conhecer pessoalmente e brindar e ver um pouco das histórias por trás de projetos, né? E essa casa aqui é uma casa que não é do direito, não é da economia, não é da administração, mas é uma casa de inquietudes, né? Como a gente pode trazer conhecimento, discutir assuntos difíceis, trazer aí novas perspectivas. E eu queria agradecer a todos vocês por estar aqui para celebrar mais um desses momentos e mais um projeto maravilhoso trazido pelo querido amigo Pierre, o Pierre tem uma capacidade incrível de pensar coisas fora da caixa, isso já há muito tempo. E a gente sempre está dentro daquele... Eu falo para o Pierre sempre, a gente tem que estar na ala do manicômio que ainda tem visitação. Então a gente fica na ala da visitação e a gente consegue aí ter pessoas tão bacanas que nos visitam sempre, com projetos tão bacanas, tão diferentes e tão inspiradores assim. Então, agradeço a todos pela presença. Agradeço a nossa equipe aqui, tem as meninas aqui, elas estão todas sentadinhas aqui no chão, sentadas aqui em um canto, nossa equipe, o pessoal aí da técnica aí no fundo, o Bruno, estou vendo ali no fundo, o pessoal, a todos que fizeram esse evento possível. Eu não vou falar muito, mas eu queria dar as boas-vindas a todos. Vocês têm nas mãos aí uma obra maravilhosa, eu fico consumindo aqui. E o Pierre é um grande amigo, não vou falar muito dele não, mas ele que é o mestre de cerimônias dessa noite. Saúdo a todos os autores, coautores e representantes de coautores, né? Nós temos aí uma seleção brasileira aqui para falar com vocês. E de coração, obrigado por estarem aqui, alguns pela primeira vez na nossa casa, sintam-se em casa sempre aqui na escola. Pierre, turma é sua, obrigado mais uma vez, parabéns. E eu não tenho até medo de perguntar para o Pierre quais são os próximos projetos, porque ele tem sempre 3 na fila. Então, Pierre, obrigado mais uma vez. O Pierre, que é nosso conselheiro do INSPER Direito, ele faz parte do nosso grupo pensante aqui da escola, então na área de Direito. Então, além de um amigo, grande advogado, grande pensador aí fora da caixa, ele é do nosso grupo do Conselho do INSPER Direito. Obrigado mais uma vez por coordenar a obra, por coordenar esse evento e nosso mestre de cerimônias nessa noite. Mais uma vez, obrigado a todos e um ótimo evento. Pierre, a turma é sua. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar essa noite agradecendo a equipe do INSPER. É uma honra fazer parte desse conselho do INSPER Direito. O INSPER tem uma infraestrutura maravilhosa. Quem visita esse prédio, essa infraestrutura que tem as salas de aula, no modelo da Harvard Business School, que tem um contato muito próximo do professor com os alunos, tem uma interação muito grande, e eu tenho muita honra quando eu fui convidado para fazer parte desse conselho pelo Dr. Jairo Sadi, e acabei depois conhecendo o Cláudio, que é a pessoa que Cláudio Haddad, que criou o INSPER, né, fez um projeto maravilhoso, e hoje nós estamos sob a presidência do Marcos Lisboa, que ele tem colocado, né, o INSPER num ritmo muito interessante, e eu tenho certeza que o INSPER já é uma referência. Eu convidaria vocês a visitarem as salas de aula, conhecerem as instalações do INSPER, tanto as instalações físicas como o corpo docente é muito qualificado, e o corpo discente, o critério de admissão no INSPER é um critério muito interessante também, no sentido que nós temos a honra, né, de poder ter como alunos, né, pessoas que são transformadoras na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e também no país. Então, para mim é uma honra fazer parte do Conselho do INSPER. Dito isto, eu queria fazer mais uma introdução e depois entrar no objeto do livro, né, do Grandes Crimes. Eu era garoto, né, morava aqui em São Paulo, ia muito para Búzios, né, e quando eu era garoto, né,
o meu pai era muito amigo do Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um deputado importante, muitas pessoas que estão aqui são mais jovens, não tiveram conhecimento da dimensão do Rubens Paiva, mas o Rubens Paiva, além de ter sido um deputado muito ativo, quando ocorreu o golpe de 1964, ele fez um discurso em cadeia nacional de rádio, e esse discurso foi um discurso que ele se posicionava contra o golpe. E esse discurso teve um impacto muito importante. Eu ia trazer o áudio aqui, mas eu não quis cansar vocês, mas eu recomendo vocês, no livro, tem um link que vocês vão poder ter a oportunidade de ouvir o que Rubens Paiva falou no dia seguinte do golpe. E aí ele narra tudo o que se passou, a história, e vocês sabem que em 64 teve um determinado movimento militar e que acabou sendo endurecido, né, através do AI-5. E o AI-5 foi realmente aonde a ditadura acabou mostrando a sua cara, e várias pessoas acabaram sendo presas, Rubens Paiva e muitos outros. Meu pai, inclusive, foi preso 2 vezes, e meu pai era muito amigo do Rubens. A relação dos dois começou através da aviação, os dois gostavam muito de aviação. Depois nós, na minha geração, filhos de François, meu pai, e Rubens, nós acabamos nos relacionando muito. Quando a tia Eunice foi presa, junto com Rubens, e depois ela acabou sendo libertada, meu pai e minha mãe Vera acolheram a família, o Rubens e a família na nossa casa em Búzios. E eu lembro naquele momento que foi um momento muito, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa para vocês que eu falei na Flip, mas eu repito, com o olhar de uma criança, foi um momento feliz na minha vida, porque eu estava em Búzios, eu e mais 5 irmãos, 6 irmãos. Aí chega a tia Eunice com um monte de criança, e um monte de criança a gente se divertiu muito. Na minha memória, aquele verão tinha sido um verão muito alegre, no qual nós, crianças, a gente se divertiu muito. Anos depois, eu descobri que aquele verão alegre das crianças, na verdade, era uma grande tragédia. Tia Eunice tinha sido presa junto com Rubens nunca mais voltou, e Eunice teve que se transformar numa grande mulher. Seu filho, o Marcelo Rubens Paiva, escreve, Trabalhando o Sal, um artigo muito importante, escreveu muitas outras coisas, mas eu acho que Trabalhando o Sal é um belo artigo que ele escreveu no Estado de São Paulo, e ali ele narra o que foi ele enxergar a mãe no momento da apreensão, e no momento que ela foi libertada, e no momento que eu convivi com eles em Búzios. Então, foi muito interessante. Depois a vida anda, eu continuei amigo da família Morro e família Paiva, a gente continuou amigo, e acompanhou todo esse desespero que Eunice e família viveu com uma pessoa desaparecida. Talvez as pessoas não saibam, quando você tem uma pessoa desaparecida, você precisa de um atestado de óbito, e quando a pessoa desaparece não é tão fácil você ter um atestado de óbito. Então a família passou por uma angústia muito grande, e nós compartilhamos essa angústia. Dito isso, minha próxima tema, e depois eu entro com os apresentadores que estão aqui. Antes de escrever Grandes Crimes, eu escrevi um outro livro chamado Grandes Advogados. E nesse livro, Grandes Advogados, eu entrevistei diversas pessoas, e entre eles o José Carlos Dias. José Carlos Dias, muitas pessoas devem conhecer, tem um escritório de advocacia muito importante na área penal, além de ter um escritório muito importante na área penal. José Carlos Dias, num livro que eu escrevi chamado Grandes Advogados, ele faz uma menção de um momento da história brasileira que a advocacia tem que ter muito orgulho da posição do presidente da OAB na época. E nós temos a honra, e eu tive uma honra ainda especial, de quando, na minha juventude, quando eu me formei advogado, uma das pessoas que é referência na advocacia paulistana e paulista e nacional foi o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, que está aqui presente. Eu gostaria de agradecer imensamente a honra de estar conosco num dia como hoje, que estamos lançando o livro Grandes Crimes, que tem histórias importantes desse período, narradas pelo Eduardo Mulaert, que narra um caso específico com relação ao Rio Centro. Eu narro um caso com relação ao Rubens Paiva. E
todos nós que somos advogados, eu tenho certeza que todos que estão nessa mesa sabem da importância que o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia teve na advocacia brasileira. Eu vou narrar um breve capítulo dessa história e vou passar para os meus companheiros de livro narrarem o resto. José Carlos Dias foi preso durante a ditadura. Ele foi preso na qualidade de pessoa, ele não foi preso como representante de um advogado. Ele estava preso em São Paulo quando o presidente da OAB, na época a presidente da OAB Nacional, vai lá e entra na delegacia e fala o seguinte, eu vou voltar um capítulo antes. O Lula, hoje que vamos abstrair a posição do Lula hoje com todas as mazelas que estão hoje nos jornais, mas o Lula foi um líder. E o Zé Carlos Dias é perguntado ao Zé Carlos, Zé Carlos, quem você veio visitar aqui? Não visitar ninguém, eu também estou preso. O Lula, como? Estão prendendo inclusive advogados? Aí o Zé Carlos fala, sim, eu estou preso, eu não estou aqui como advogado de ninguém, eu estou preso aqui. Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, naquele momento de ditadura, um momento muito tenso do Brasil, ele entra nessa delegacia e, na qualidade de advogado e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e fala o seguinte, se tem um advogado preso, a advocacia brasileira está presa. Então, eu me considero preso. Essa atitude do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, durante a ditadura, é de uma extrema coragem. E eu tenho uma profunda admiração, porque, além de ter conhecido o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia no exercício como presidente da OAB, eu também tive o prazer, meu filho, que aqui está, Jean-Pierre, o avô dele, Luiz Arthur Caselli Guimarães, companheiro da advocacia durante vários anos do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia. Eu, muito jovem na advocacia, recebi um apoio muito importante na minha trajetória do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia e do Dr. Luiz Arthur Caselli Guimarães. Eu tenho um agradecimento pessoal muito grande ao Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia pelo apoio que ele me deu durante a juventude, no sentido de me transformar na pessoa que eu sou hoje, mas também eu acho que, além da minha história pessoal, a história, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, que ele realmente foi uma pessoa muito importante nesses momentos que a gente viveu, que não é todo dia que você vê um presidente do OAB entrar numa delegacia, se considerar preso e exigir a libertação do Dr. José Carlos Dias. Dito isso, vou passar a palavra para o doutor. Eu vou colocar pela ordem, tá bom? Eu vou primeiro o Eduardo, depois você, o Celso, a Alice, e eu falo por último. Ok, assim não? Não, o Eduardo, depois você. Você. Então, eu falo por último e depois eu faço uma consolidação do livro todo, tá? Então, por favor, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Eduardo Mulaert, que vai narrar o que ele falou sobre o Rio Centro. Muito obrigado, e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo carinho de vocês estarem aqui hoje prestigiando o nosso livro. Muito obrigado. Bom, por ordem de importância, devia o Celso falar primeiro, mas como o mais importante pode também falar por último, eu vou começar. E eu vou começar, realmente, como disse o Pierre, agradecendo a presença do meu querido amigo Mário Sérgio. Mário Sérgio, para nós, advogados, é a inspiração. Ele foi um batonier impecável, é um exemplo, e ele nos inspira, nos lê e comenta. É uma figura importante. E eu queria aproveitar também para agradecer muito o prestígio que a Publifolha e o Grupo Folha têm nos dado. Eu estou vendo aqui o Alcino, o nosso editor, ele fica escondidinho, mas tem um papel primordial na elaboração do livro, a Maria Cristina e o Fernando. E eu terminei de escrever o meu texto num momento curioso, em que eu era trainee da Folha, trainee sênior, uma experiência que eles fizeram de adotar uns velhinhos lá para tentar ensinar alguma coisa, que foi muito boa.
E eu aprendi, eu acho que ajudou. Eu mandei fazer um carimbo que eu uso quando eu autografo esse livro. E o carimbo diz o seguinte, é uma frase do meu texto. É importante que os fatos sejam contados até para evitar que se repitam. Porque eu fico muito curioso, quer dizer, nós mais velhos conhecemos e vivemos o período de ditadura. Nós sabemos o que é uma ditadura, o que é o regime de censura, o que é o regime de tortura, o que é o regime de prisão arbitrária. Mas parece que a moçada, os que têm menos de 30, 35, até de 40, não têm ideia do que isso seja. E ficam ouvindo alguns cantos de sereia dizer, não, precisa ordem, precisa voltar ao regime militar, precisa voltar num capitão. E eu fico de cabelo em pé, porque eu acho que isso vem de uma profunda ignorância e desconhecimento do que aconteceu no Brasil. E cabe a nós tentar contar. Contar uma história não é só para distrair, é também para informar o que aconteceu, né? Eu tenho 2 textos ligados a esse período da ditadura. Um é ficção, e está publicado numa revista, uma edição quase clandestina, porque é uma edição do Sesc de Brasília, de 2015, que é chamado Prêmio Machado de Assis. Então, são contos que foram escolhidos num concurso, e tem um que chama-se Um Lado Bom, e que é uma ficção, mas que é uma ficção que também retrata aquele período. E a outra investida foi essa do atentado do Rio Centro de 81, que eu hoje vendo, eu estava até fazendo uma consideração, né? Meu avô, que era médico, era especialista em anatomia patológica. E eu gosto muito, quando eu estou no Jornal da Cultura, com o Dr. Paulo Saldiva, que também é um médico de anatomia patológica. Eu até brinco com ele que nós somos a dupla CSI, o criminalista e o patologista. Mas a verdade é que o patologista, ele não julga, ele faz um corte e faz um diagnóstico. E o que eu procurei fazer foi fazer um corte. E a gente vai encontrando tantas pontas quando faz esse corte. Por exemplo, em 81, quando mataram a dona Lida, que era secretária do presidente federal da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, o Mário Sérgio era o presidente do Conselho Estadual em São Paulo e se envolveu profundamente nas investigações. Sabe quando que terminou o esclarecimento, se apurou a verdade? Em 2014. Ou seja, agora é que esses fatos estão aparecendo. E olhem que coisa, o homem que levou a bomba, que era para matar o presidente da OAB, mas matou a dona Lida, era o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que é o mesmo que explodiu no Rio Centro. Ele estava dentro do Puma, com a bomba na mão, e essa bomba era para matar grande parte dos músicos da MPB que estavam ali. O show era organizado pelo Chico Buarque, tinha Calbi, tinha toda a elite da música brasileira naquela noite, num show organizado por artistas, um grupo basicamente de inspiração de esquerda, contra o regime, e eles queriam provocar uma tragédia. E isso abafaram essa apuração por muitos anos. E, aos pouquinhos, foram juntando os pedaços, e com o que se descobriu em 2014, se verificou que até o presidente Figueiredo sabia do atentado. Quer dizer, ao contrário do que ele sempre disse, não foi coisa dos malucos lá do DOI-CODE, mesmo o DOI-CODE, de onde eles saíram na Rua Barão de Mesquita, onde o deputado Rubem Paiva, tratado pelo Pierre, foi torturado e morto. Então, você vai juntando e a gente tem um perfil dessa época. E eu não fiquei só na história, fui ver a vida desse sargento. Quem era o sargento, a mulher dele? No dia que ele explodiu, ele tinha combinado com a mulher que eles iam fazer um churrasco na casa da sogra no dia seguinte. Então, era uma vida normal, de periferia carioca. Eles moravam ali perto da Via Dutra, tinham 2 carros, tinham 2 filhos que se formaram. A mulher hoje é corretora de imóveis e eles achavam que a vida deles era normal. E era um agente do DOI-CODE que se envolveu nessa aventura de tentar explodir o maior show de música popular brasileira. Então, eu digo, a história é muito interessante em si, é como ler um romance. Só que, se eu tivesse inventado, eu não ia conseguir uma versão tão picante, em que você descobre que o mesmo que matou a dona Lida, o mesmo que explodiu no carro, ele
era amante da mulher do companheiro dele de doicode e tinha um envolvimento lá que depois disso se apurou. Então, a coisa junta amor, amizade, sexo, explosão, ideologia, exército. Eu acho que é um retrato daquela época. Eu estou muito feliz de ter conseguido esboçar e muito feliz de ser lido, porque, enfim, está sendo lido. O livro hoje já foi lançado na Flip, em Alfenas e etc. E eu queria também aproveitar, antes de passar para a Luísa, que é mais aqui dos passionais, dos crimes passionais, a especialidade dela, agradecer também a presença aqui dos familiares todos, né, da Elô, do Dato, Marici Dominique, e da Cláudia, futura criminalista, que tem sempre prestigiado essas aventuras aqui, e especialmente ao Pierre. Né? O Pierre é um perigo, porque ele está sempre inventando coisa e, em geral, dá certo. Obrigado. Muito bem. Alô? Isso. Então, eu pedi licença para falar de pé, porque quando eu estou sentada, eu comprimo o meu diafragma e parece que não sai a voz direito. Então, tenho esse hábito, mas aproveito para agradecer o Pierre, porque ele é coordenador do livro, ele que teve a ideia, que eu saiba, e a ideia foi um sucesso. E eu agradeço, Pierre, você ter me incluído nesse trabalho. Fiquei muito contente. Quero cumprimentar o Eduardo Mulaet, que o Eduardo, uma vez, foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, né? E ele teve a coragem de me convidar para fazer parte da equipe. E foi um aprendizado muito grande para mim, Eduardo. Eu quero te agradecer também, porque eu estava no Ministério Público e tinha uma visão da segurança e também da justiça de quem está de dentro, né? E quando eu fui para a Secretaria da Segurança, que eu percebi, digamos assim, numa linguagem um pouco mais chula, que o buraco era mais embaixo, né? Então, agradeço o meu querido professor Celso Laffer, grande professor. Eu era também assídua das aulas dele, lá na São Francisco, e ele estava dizendo que os da primeira fila eram sempre os alunos que gostavam da aula, mas que falavam muito, porque eles ficavam comentando o que o professor estava dizendo. Tamanho era o interesse. Eu senti ali que ele reclamou um pouco, que eu talvez conversasse demais. Mas a verdade é que eu fazia o possível para acompanhá-lo, né? E tinha uma admiração grande pela sabedoria desse meu querido professor. E a minha nova amiga, que é a Alice Luz, que conheci no lançamento lá na Flip, é uma advogada dinâmica, uma menina muito bacana, e só lamento tê-la conhecido depois que ela mudou para o Rio de Janeiro. Mas vamos dar um jeito de nos encontrar um pouco aqui. Quero agradecer também ao meu marido, Jorge Luff, que está aqui ao lado do nosso querido Mário Sérgio Duarte Garcia. Meu marido tem uma paciência de Jó, me acompanha para tudo que é lançamento, palestra, me leva, me traz. Então, eu não posso deixar de prestar aqui uma homenagem a esse grande companheiro de 39 anos. Uau! A gente nem acredita que passou tanto. E o professor Mário Sérgio, nosso querido presidente da OAB, grande advogado, que também me acolheu na Secretaria da Justiça como um membro do Conselho Estadual de Entorpecentes. Me lembro muito disso, com muito carinho também, agradecida pelo seu convite, pelo seu reconhecimento, meu querido doutor Mário. Quero cumprimentar também a Folha de São Paulo, aqui na pessoa da Maria Cristina Frias, né, por ter abraçado a ideia dos grandes crimes, o marido dela, o Fernando, e o nosso editor, o Alcino Leite, que é um verdadeiro gentleman. Esse rapaz, meu Deus, às vezes eu ligava para ele só para assim, ouvir uma pessoa tão suave e tão interessada e tão atenciosa falar comigo, viu, Alcino? Nós nos conhecemos num debate lá na CPTM, lembra disso, né? E é verdade o que o Eduardo falou. Eu realmente me dediquei ao estudo dos crimes passionais.
Eu tenho 7 livros publicados e um deles é só sobre crimes passionais que aconteceram no Brasil. Neste livro, Grandes Crimes, eu retomo a passionalidade, porque P.C. Farias, embora muita gente quisesse matá-lo, quem conseguiu, na verdade, acabar com a vida dele foi a sua namorada, a Susana Marcolino. Foi um crime passional, sim, eu estudei bastante, pesquisei muito, e nessa tarefa eu fui auxiliada pelo jornalista Joaquim Gil, cadê o Joaquim? Está aqui, que é um especialista no caso do P.C. Farias, que esteve em Alagoas e que me forneceu várias informações a respeito. E é verdade, se a gente juntar as pontas, não há dúvida nenhuma que foi a namorada que matou aquele homem que tanta gente queria ver morto, que ninguém acredita até hoje. Eles olham para mim e falam, ah, mas foi ela mesmo? Foi ela mesma. Quem tiver dúvida deve ler o livro, porque ali eu não vou contar o que está no texto que eu escrevi, mas não estou forçando ninguém a comprar também, mas a verdade é que não existe uma outra possibilidade, né, da forma como as coisas aconteceram. Então, conhecer os crimes é uma forma de conhecer o Brasil, porque esses grandes crimes, eles são um retrato da nossa sociedade. E como existem vários fatos ocorridos ao longo do tempo, nós temos no livro Grandes Crimes e em outros livros, e também no meu livro A Paixão no Banco dos Réus, uma história do Brasil contada através dos crimes. Mas a gente consegue entender os usos e costumes das épocas, a posição da justiça, como ela atua, como ela julga, né? Uma justiça muito machista, que aos poucos vem reconhecendo a igualdade de gênero que até hoje não existe no Brasil. Então, no livro A Paixão no Banco dos Réus, eu falo sobre como os assassinos de mulheres eram facilmente absolvidos até o caso do Dock Street. E nesse eu estou fazendo justiça e estou aqui colocando uma mulher como assassina, né? Mas as mulheres a gente deve perdoar, porque, sabe, elas perdem o controle, elas são pessoas frágeis e, quando elas se veem assim magoadas, cometem alguns delitos. E eu sempre defendia, na minha profissão, quero dizer a vocês que hoje eu estou advogada, com muita honra e muita admiração pelos advogados, mas até alguns anos atrás, e durante 30 anos, eu fui procuradora do Ministério Público de São Paulo. E eu vejo que os grandes advogados faziam malabarismos incríveis para absolver os assassinos de mulheres, né? Depois do Dock Street, que a coisa começou a mudar. E aqui, no caso do livro Grandes Crimes, nós estamos vendo não apenas esse lado passional, o lado passional está no meu texto, mas nós estamos vendo uma história da política brasileira e da sociedade brasileira através da narrativa dos crimes. Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que vocês são muito queridos, porque vocês fizeram o maior sacrifício para chegar aqui. Eu levei 1h30 para chegar. Imagino que todo mundo se sacrificou para estar aqui presente. E eu quero me colocar à disposição. Se alguém quiser autógrafo, eu vou ficar aqui após o evento. Obrigada. Eu também vou falar de pé, não só para imitar a Luísa, como vou recorrer às notas e eu não consigo segurar as notas e o microfone ao mesmo tempo. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Pierre, que foi quem me levou para o caminho do crime, e, desta forma, acabei escrevendo este texto. Saudar os meus companheiros, o Laerte, a Luísa, a Alice, cumprimentar a Publifolha, na pessoa da Maria Cristina, e do nosso Alcino, que teve um papel extraordinário de editor, no sentido mais amplo, no diálogo que ele teve com os autores. Claro que também quero saudar o nosso batonier, Mário Sérgio, exemplo para nós todos daquilo que são
os méritos, as características e as virtudes da advocacia e dos advogados. O meu caso é um caso um pouco diferente dos demais que são tratados neste livro. O meu caso é o crime do Ellwanger. E ele tem um interesse que eu vou procurar destacar. O crime é o crime da prática do racismo. Ellwanger foi um editor e autor de Porto Alegre que se dedicou de maneira sistemática e permanente e intencional a denegar o Holocausto e a publicar livros de estridente antissemitismo. O caso Ellwanger percorreu, e por isso que ele é um caso interessante, todas as esferas do judiciário. A primeira instância, a segunda instância, que foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi uma grande decisão, o relator foi o desembargador Motola, o Superior Tribunal de Justiça, e aí o relator foi o ministro Gilson Dipp, e o Supremo Tribunal Federal, e o relator do acórdão foi o ministro Maurício Correia. O tema da prática do racismo continua, infelizmente, na ordem do dia em nosso país. Por isso, eu creio que há um alcance e um interesse geral nesta colaboração para o livro que hoje está sendo apresentado aqui e lançado aqui no INSPER, a quem também agradeço pela acolhida e pela oportunidade de falar nesse belíssimo auditório. A Constituição de 1988, no caput do seu artigo 5º, que é a que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, enuncia o princípio geral, que é o pórtico dos direitos humanos, que é o princípio da igualdade, e o seu corolário lógico, que é o princípio da não discriminação. Mas o artigo 5º tem uma porção de incisos. E estes incisos respondem a um princípio adicional, que é o princípio da especificação, ou seja, dão uma tutela penal específica àqueles que estão sujeitos a um potencial de maior vulnerabilidade. E este é o caso do crime da prática do racismo, porque o artigo 15, inciso 42, diz: o crime, a prática do racismo, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Não? Nós todos sabemos que a Constituição tem vários enunciados e depois o complemento nos termos da lei. Pois bem, o dispositivo constitucional está em consonância com uma ideia a realizar da Constituição de 88 para recorrer a uma fórmula do Oriu, que diz que, no preâmbulo, que se almeja levar adiante os valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista e sem preconceitos. E, por conta disto, nesta linha, há um artigo positivado na Constituição, que é o artigo 3, inciso 4º, dizendo que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A legislação infraconstitucional deu cumprimento ao dispositivo constitucional e tipificou o que são os crimes de prática de racismo, entre eles, e de atos discriminatórios, e entre eles os praticados pelos meios de comunicação
ou por publicação de qualquer natureza. Esta é a base jurídica que levou à condenação de Ellwanger no voto, como eu mencionei, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da qual foi relator o desembargador Motola. Agora, por que esse caso é um caso emblemático? E por que esse caso tem um interesse geral? Ele tem um interesse geral porque ele trata de dois grandes temas, não? Dois grandes temas relevantes para o cotidiano do Brasil de hoje. O primeiro é qual é a abrangência do crime da prática do racismo. E o segundo tema é como é que eu lido com conflitos entre princípios constitucionais. Bom, o primeiro tema é um que resulta de qual é a extensão que se deve dar ao crime da prática do racismo. E o tema surgiu porque, no habeas corpus, habilmente impetrado pelo advogado do Ellwanger, ele disse o seguinte: olha, os judeus não são uma raça, logo o crime não é um crime de racismo. Pode ser um crime de discriminação contra a comunidade judaica, mas não é um crime de racismo. E, naturalmente, o objetivo do habeas corpus era eliminar a imprescritibilidade. Pois bem, eu atuei, neste caso, como amicus curiae. Não, este é o pedaço mais significativo da minha vida no crime. Não? De maneira que eu tenho muita familiaridade com o caso, e os que lerem o artigo vão ver como eu fui acompanhando os diversos momentos deste processo decisório no Supremo e qual foi a base do amicus curiae brief que eu apresentei. Aliás, diga-se de passagem que, naquela época, 2003, a prática do amicus curiae não era uma prática como hoje está mais ou menos generalizada. Ela foi uma inovação. E ela foi uma inovação porque, sobretudo pela ação do ministro Maurício Correia, ele identificou, no caso, um caso de repercussão geral, onde haveria razões para ter um amicus curiae colocando os problemas. Bom, o meu argumento em relação a este tema foi o seguinte: bom, é verdade que os judeus não são uma raça, mas não existem raças. Existe uma única raça, que é a espécie humana. Agora, todos podem ser objeto do crime da prática de racismo. E é por isso que a Constituição fala em prática do racismo e não dá uma definição de natureza racialista a este crime. Naturalmente, a ideia da prática não é uma ideia usual no âmbito do direito internacional. Então, eu me vali da inspiração do que é prática para argumentar que o tema era o tema da prática do racismo e não uma interpretação racialista. E aí o meu argumento central foi o argumento seguinte: se você der uma definição racialista, você transforma esse crime num assunto que os criminalistas gostam de estudar, que é o crime impossível, por inexistência de objeto, ou seja, as raças. E o que a Constituição, no meu entender, prevê, e o tribunal concordou, é a discriminação, o preconceito, não de marca, ou seja, de cor ou de aparência, mas de origem, de etnia, de nacionalidade e de procedência. E, portanto, a definição dada é uma, eu acho que de interesse geral e importante, que é essa de que é a prática a ser apurada que configura a existência do crime. E aí também há um
ponto interessante, porque não só a Constituição, como a legislação infraconstitucional, mas vários tratados internacionais que o Brasil subscreveu e que incorporou ao ordenamento jurídico, como a Grande Convenção para a Prevenção da Discriminação, trata o assunto desta maneira. E esta é, portanto, a primeira dimensão do problema que foi tratado. A segunda dimensão é o que eu faço numa Constituição como a nossa, que tem uma porção de princípios que, enfim, convidam a uma tomada de posição diante de uma situação, mas que, a priori, são indeterminados. E, no caso, o que se colocava era o potencial de conflito entre o princípio da dignidade humana e a garantia constitucional da liberdade de manifestação de pensamento. Pois bem, o Supremo ponderou e a decisão majoritária foi no sentido de que o princípio da dignidade humana prevalece sobre a liberdade de manifestação de pensamento quando se trata de escritos de ódio. E aí o meu argumento foi também a de que esta ideia de que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos sem preconceitos de qualquer natureza, é uma espécie de bem público. E a preservação deste bem público é que faz da tutela desses dispositivos algo de interesse geral. E, por isso, o meu argumento era no sentido de que não era a comunidade judaica que era o sujeito passivo deste crime. O sujeito passivo desse crime é a sociedade brasileira, tendo em vista este limite aos escritos de ódio e o bem público representado pelos princípios que norteiam a República. Pois bem, este é o resumo da questão e eu não vou entrar em maiores detalhes. Quem tiver paciência e interesse vai ver que eu, sem poder competir com os outros crimes tratados neste livro, não, desde os crimes de sangue, os crimes de tortura, os crimes da ditadura, enfim, e tudo mais que tem uma passionalidade grande, eu procurei mostrar a intensidade dramática de que se revestiu este caso em todas as fases, não? Na primeira instância, na segunda instância, no tribunal, esta manobra inteligente do habeas corpus, que foi rejeitada no Superior Tribunal de Justiça, que foi acolhida, num primeiro momento, pelo ministro Moreira Alves, que foi o relator inicial do caso, porque ele não queria uma visão abrangente do crime, porque entendia que o tema da imprescritibilidade era muito sério e ele não queria o que ele entendia como um tipo penal aberto. Foi quando eu acabei entrando, um pouco instigado pelo ministro Maurício Correia, para atuar como amicus curiae. E foi o que eu fiz, não? E, para terminar a história, isto foi em 2003, não? E eu tinha deixado o Ministério das Relações Exteriores em dezembro, então voltei para São Paulo e, naturalmente, fui me aconselhar com a minha mãe, que era uma sábia senhora. E perguntei à minha mãe, o que você acha? A minha mãe disse, Jorge, eu acho que você deve aceitar. Eu perguntei, por que você acha que eu devo aceitar? Bom, o primeiro é que você está voltando para São Paulo, está voltando para a Faculdade de Direito, a temática dos direitos humanos sempre foi uma temática sua, você sempre se interessou por isso, cuidou, escreveu, então acho muito razoável que você escreva. Primeiro ponto. Segundo ponto, você deve
também cuidar desse caso, porque esse caso tem um interesse também específico para a comunidade judaica, e eu acho importante que você faça. E terceiro, você olha para frente e não olha para trás, e não vai ficar irritado com todas as mudanças de política externa que serão feitas pelo Celso Amorim. E eu acho que a minha mãe tinha uma grande sabedoria, e, de fato, eu passei um ano inteiro totalmente motivado por este caso, que foi importante e também, do ponto de vista pessoal, me deu grande satisfação. Muito obrigado. Eu vou falar daqui também, né? Porque se a maioria falou, quem sou eu para fazer alguma coisa diferente? Queria primeiro agradecer ao Pierre, amigo querido, que me colocou aqui no meio desses nomes todos, que assim eu sempre estudei, li textos, e agora eu estou aqui com essa capa, que o livro é maravilhoso, mas, gente, a capa é meio que minha parte preferida, tá? Por causa de todos os nomes, achei incrível. É brincadeira, Pierre. Obrigada mesmo, gente, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, escrever esse livro. Alcino, Publifolha, obrigada. Obrigada pela paciência. No meio de prazo, mandava as coisas, demorava para responder, desculpa. Mas acho que ficou bom no final, obrigada. É minha família, que eu vi que tem de tudo, primo, vô, madrinha, tio, pai, mãe, segunda mãe, tem todo mundo aí, obrigada. Primeiro livro assim, né? Vamos ver se tiver mais um, né, Pierre? Quem vem, quem volta. Bom, eu escrevi sobre a Daniela Pérez. Para quem não lembra, a Daniela Pérez era uma atriz global. Ela foi brutalmente assassinada pelo Guilherme de Pádua e pela mulher dele. O Guilherme de Pádua fazia parte de uma novela, contracenava na novela das 8, junto com a Daniela. Eram 2 atores globais. O caso, obviamente, caiu na imprensa, todo mundo queria saber, todo mundo atrás. Não só a vítima era atriz global, né, como também o próprio autor era ator global. Então, ficou um negócio assim crítico. Final do ano, dezembro de 92, foi assustador. Em suma, o Guilherme buscou a mulher dele em casa no intervalo de uma das gravações. Aquele dia eles estavam gravando o último dia da cena do romance entre a Daniela e ele. Então, o romance deles lá era a última cena. E, nesse intervalo, ele buscou a mulher, deixou a mulher escondida no carro, no estacionamento do Projac. Acho que não era Projac na época, mas, enfim, na Globo. E, logo depois, eles saíram. A Daniela achou que estivesse indo para casa. Eles fecharam o carro numa emboscada, deram um soco nela, ficaram no carro e esfaquearam, acho que foram 18 facadas, e largaram o corpo dela jogado no mato. O corpo dela só foi achado no mesmo dia, porque acharam estranho ter um carro abandonado lá na Barra. Na Barra, naquela época, ainda era tudo mato. E tinha um carro lá no terreno baldio, alguém achou estranho, ligou, a placa não batia, porque ele adulterou. Quando foram verificar, o policial, que não quis ficar sozinho no terreno, porque achou estranho, e estava verificando o carro, foi se esconder atrás de uma moita, e aí ele encontrou o corpo. E foi assim que tudo começou. Eles foram atrás e acharam no Projac a placa do carro, viram que ele modificou, enfim, e aí desencadeou tudo. O que me choca, é bem chocante, assim. São pessoas, globais, né? A gente não imagina ver isso. A gente imagina ver isso numa classe mais baixa, né? Que é o normal do nosso dia a dia aqui no Brasil. É como a gente fala, são os 3 P's que o grande Toron fala. É preto, puta e pobre. Aí você vê assim, global, choca. E o motivo também, que ninguém conseguiu entender muito bem, foi ciúmes, foi um triângulo amoroso, mas o triângulo amoroso fictício, real. E aí tem uma questão da mentalidade, da sexualidade do Guilherme, que causa interesse de alguns. Ele contracenou nu, ele tatuou no membro dele, ela no dela, o nome deles. Assim, a questão sexual também é bem difícil. O motivo do crime ficou uma coisa meio turva, que é difícil de engolir.
E aí, por isso até que eu passo para o meu próximo ponto. Acho que casos desses acontecem, infelizmente é triste, e a gente tem que analisar até para poder aprender com os nossos erros e ver como é que a gente faz para mudar. Eu acho que, nesse caso específico, tem duas coisas muito importantes de se lembrar e relembrar com bastante frequência. O primeiro, eu acho que é o lado triste, é a falência da nossa polícia, né? Porque você vê que eram globais no Rio de Janeiro, que é um estado rico comparado com os outros do nosso país, e precisou de uma mãe desesperada para bater de porta em porta, de morro em morro no Rio de Janeiro, para conseguir achar as testemunhas que faltavam do carro, no caso. Porque parece que a emboscada foi perto de um posto, e os frentistas do posto foram todos mandados embora, o cheque com a qual a gasolina foi paga também foi depositado num outro posto, porque na hora ninguém queria saber, ninguém queria fazer parte. O negócio era sério, era atriz da Globo e as pessoas têm medo, né? É triste um pouco, mas as testemunhas que não veem as coisas querem participar e as testemunhas que de fato viram muitas vezes não querem ajudar porque ficam com medo. Então precisou de uma mãe que foi de porta em porta, ela foi de morro em morro, assim, algumas favelas diferentes, procurando, agora eu não me lembro o nome, mas tinha um apelido, o frentista. Ela foi procurar esse apelido, olha, o fulaninho, o Zezinho mora aqui, não, outro Zezinho errado, achou o Zezinho errado. Enfim, depois de muito tempo ela achou e conseguiu desvendar um pouco melhor esse mistério. E aí que eu acho que é a minha crítica, eu acho que é escancarada a ineficácia da nossa polícia, né? Porque foi assim, uma mãe de uma artista leiga que teve que fazer o trabalho. Não é que precisou de uma perícia de CSI, assim, precisou analisar DNAs. Não, era só achar uma testemunha. A única coisa que ela fez foi bater de morro em morro. E nem isso a nossa polícia foi capaz de fazer. Num caso do Rio de Janeiro, com uma atriz global. Um caso que eles claramente tinham interesse em solucionar, né? Até para dar uma resposta. Como você vê em todos esses casos, na época dos Nardoni, eu lembro que saiu na reportagem a linha do tempo do julgamento deles e de casos semelhantes, de outras crianças que passaram por coisas muito piores do que a Isabela e cujo caso não foi solucionado. Então, eu acho que é chocante a gente ver isso, que precisou dessa mãe. No nosso dia a dia corriqueiro, imagina se as pessoas vão ter mães assim para ficarem batendo de porta em porta. A maioria dos 3Ps não tem. Eles não têm mãe para ajudar, eles não têm mãe sequer para visitar, nem para ser testemunha. Então, achei um pouco triste esse lado. Acho que a gente tem que lembrar para, né? Acho que é um problema sério de criminalidade aqui no país. Eu não vou ficar fazendo uma análise sociológica, porque, obviamente, o buraco é muito mais profundo. E, se fosse fazer, tem juristas mais renomados aqui que dariam uma aula muito melhor do que eu. Mas acho que, se serve para alguma coisa esse caso, é para a gente realmente ver a ineficácia da polícia. Que essa foi a das melhores atuações, né, naquele período. E a outra coisa perigosa, que também dá para ver nesse caso, que absolutamente compreensível diante do sofrimento do sofrimento da mãe, é a comoção toda que ela gerou e que causou a primeira emenda popular do país. A lei de crimes hediondos foi alterada para aumentar, para incluir o crime de homicídio qualificado. E o triste é que isso foi feito por uma leiga, que, por mais que tivesse todos os motivos sérios, coerentes, justos para fazer isso, ela não entende do assunto. Então, o que aconteceu? O tribunal depois falou que foi inconstitucional. Porque não adianta a gente legislar para tapar o buraco, ou legislar porque aconteceu... A Carolina Dickmann, por exemplo, vazou a foto na internet, a gente faz uma legislação para dar uma resposta para aquele caso. Mas a gente não está legislando para um caso. Estamos legislando para todos. Então, as consequências são muito graves. Depois dessa lei, isso acontece com um artista global, no caso dele não deu porque foi depois, mas com alguém que ache, isso vai desencadeando para o país inteiro, para os 3Ps, que não tem ninguém, que não tem mãe, que não tem estrutura, que não tem nada. Então, é muito temerário também. Por mais que eu ache incrível o que ela fez, é de tirar o chapéu, porque ela... Realmente, diante daquele cenário todo, com todo aquele sofrimento, foi ela que bateu no peito e falou, não, eu vou atrás, eu vou descobrir o que a minha filha fez.
Mas não tinha que ser ela, né? E não tinha que ser desse jeito. Porque a lei, e não sou eu que falo, quem fala isso é o STF, é o Supremo, é inconstitucional. Então não adianta a gente ficar dando respostas com leis e mais leis, sem parar e pensar. Acho que essas leis têm que ser feitas por quem sabe, por quem entende, e por quem parou para refletir sem ter um motivo. Que por mais que, lógico, é um motivo muito justo dela, mas você não pode. Sempre perguntam, mas e se matarem o seu irmão e sua mãe? Justamente. Aí eu também não vou poder fazer, aí eu também não vou conseguir opinar da forma mais justa. Calma aí, um minuto que eu me perdi aqui, gente. Então, acho que são esses dois lados que eu gostaria de ressaltar. E acho que era isso. Me perdi aqui já. Eu não falei mais uma coisa que também que choca com a ineficácia da polícia. Para quem não sabe, isso tem no livro também. O Guilherme de Pádua, depois que ele assassinou, ele lavou o carro algumas vezes. E ele foi na delegacia de polícia prestar depoimento, junto com o sogro, no próprio carro utilizado para cometer o crime, cheio de sangue. E depois de lá, o delegado deixou ele embora. Ele foi embora, logicamente, lavou o carro e voltou. Então, assim, é um despreparo que choca. Porque esse caso é o caso que eles tentaram fazer tudo certo. Porque é o caso da Global. Imagina dos outros 3 P's. Imagina do nosso dia a dia. Obrigada. Agora, para mim, ficou o papel de terminar a nossa conversa e eu vou falar um pouco dos ausentes, né, e do que se trata os outros casos e falar rapidamente do meu caso. Primeiro eu vou falar do caso do Dr. Schmidt, escrito pelo saudoso Arnaldo Malheiros Filho, que foi um grande advogado criminalista, que teve uma atuação muito importante. Eu tive a honra de trabalhar em vários casos com o Arnaldo. O Arnaldo sempre era uma pessoa muito generosa, muito objetiva, e nesse caso ele narra um caso do Dr. Schmidt. Eu recomendo muito a leitura. Ele narra um caso de uma forma muito leve, trágica, mas ao mesmo tempo divertida. O caso do Dr. Schmidt é um caso muito bacana, eu recomendo a leitura. A filha do... Eu não estou enxergando aqui, mas a filha do Arnaldo hoje não pôde vir, não, né? Ela está aqui com a gente? Não, hoje não, né? Então, tá bom. Ela também, eu gostaria de agradecer à família que nos possibilitou publicar essa história, porque o Arnaldo, quando escreveu a história, depois ele veio a falecer, e aí a família generosamente nos permitiu publicar essa história que o Arnaldo escreveu. Eu pulei um pedacinho, eu também gostaria de agradecer a editora 3 Estrelas, né, na pessoa do Alcino e da Maria Cristina, no sentido que também cederam para a gente uma coisa que vocês vão ver que é muito interessante nesse livro, é que além da narrativa dos advogados que trabalharam com a verdade dos autos, né, que é o que está, como o juiz de primeira instância, segunda instância e tribunais superiores julgaram o caso, então a gente faz uma narrativa e nós tínhamos o compromisso com a verdade dos autos. A Folha de São Paulo também gentilmente nos cedeu as capas, né, do jornal na época, né, que noticiava aquele fato. Então, isso nos possibilitou uma comparação muito interessante do que foi a interpretação jornalística do momento com a verdade que foi apurada ao longo do processo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Alcino, a Maria Cristina, no sentido de terem permitido, né, a gente poder ter essa possibilidade de utilizar. O outro caso muito interessante que é narrado aqui pelo Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui. Ele me ligou meia hora antes de começar o evento, dizendo que estava embarcando para Brasília, porque parece que a temperatura lá em Brasília está quente. Então, ele me ligou meia hora antes e falou, infelizmente, não vou poder estar presente, e ele se dirigiu a Brasília. Mas ele narrou um caso muito interessante sobre as imigrações, mortes e malas, que é um caso que ele narra, na verdade, são 3 casos, sobre o crime, né? Mas, além do crime, o fato de você cortar o cadáver e colocá-los em mala. Então, ele narra a história de alguns imigrantes que, além das pessoas terem sido assassinadas,
o ato de cortar e colocar em malas. Então, nesse livro, nós focamos com casos, né, de crimes de sangue. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer muito é o Eros Grau, né, o ministro Eros Grau, que também não pôde estar com a gente hoje, porque ele está se recuperando de um assunto de saúde, mas já está bem melhor. E ele narra um caso muito interessante referente ao crime dos dois Euclides, que são dois casos do Euclides da Cunha, o Euclides pai e o Euclides filho, com relação ao Dilermando, que era o amante da mulher do Euclides da Cunha, que foi um escritor muito famoso. E aí quando eu convidei o Eros Grau para falar sobre esse tema, o Eros falou: Pierre, tudo bem você me convidar, caramba, mas eu vou ser muito duro com Euclides. E ser duro contra o Euclides da Cunha, que é um dos maiores escritores da literatura brasileira, não é uma coisa trivial. E aí eu perguntei: mas por que, Eros, você vai ser tão duro? Porque o Euclides foi um canalha. Eu falei: canalha, Euclides, Eros, mas por que você tem esse pensamento? Eu falei: não, porque ele, basicamente, você conhece o caso? Eu falei: Eros, eu conheço pouco o caso, mas se você puder me falar um pouco do caso, eu agradeço muito. Ele falou: é o seguinte, o Euclides da Cunha, a mulher dele tinha um amante, e ele tolerou durante boa parte da vida a convivência dela com o amante. Aí um dia acordou de mau humor e resolveu matar o amante. Só que ele não era muito bom de dar tiro no outro, e o amante se defendeu e matou Euclides. Então ele colocava que, na verdade, era um crime, né, que Euclides da Cunha não tinha razão. E você escrever algo contra Euclides da Cunha não é tão simples assim quando você se trata de um grande escritor. Mas a tragédia não para por aí. O filho de Euclides também tenta assassinar o próprio Dilermando, também amante da mãe. E ele também tenta matar o amante e também não tem sucesso, e o amante mata novamente um outro Euclides, o filho agora. Então, é um caso muito interessante, muito triste, mas também é muito interessante, e o Eros, quando vocês vão ver o que ele narra absolutamente com a verdade dos autos, como são os depoimentos de todos eles nos autos, e mostra que foi um crime, uma tentativa de assassinato premeditado, tanto do Euclides pai quanto do Euclides filho, com relação ao Dilermando. Então, eu recomendo a leitura, é um caso muito bem escrito, e ele fez uma pesquisa muito importante com relação a isso, e, mais uma vez, a Folha de São Paulo também nos brindou com capas jornalísticas da época. Outro caso muito interessante, que é narrado aqui, é pelo José Paulo Cavalcante Filho. José Paulo Cavalcante é um advogado muito famoso do Pernambuco, e ele foi da Comissão da Verdade. Quem milita na advocacia, né, conhece o José Paulo. O José Paulo teve posições importantes na advocacia brasileira, e o José Paulo conta um caso muito interessante chamado o caso dos 3 canibais. Eram pessoas que, além de matar as pessoas, era uma pessoa que era um assassino compulsivo, e ele consegue convencer a mulher dele a continuar casada com ele e ter uma mulher mais jovem para morar. Então, era uma relação a 3. Nesta relação a 3, ele conseguiu convencer as duas. Primeiro, a mais jovem ficar com a mais velha, convencendo que a mais jovem, que os afazeres domésticos davam um pouco de trabalho, cuidar da casa, isso, né? Então, ele falou o seguinte: faz o seguinte, ache bom eu ter uma mulher mais jovem, essa mulher mais jovem vai alegrar a casa, você mais experiente vai cuidar da casa, e nós 3 vamos ter uma vida a 3 muito feliz. O Zé Paulo contou que ele teve a possibilidade de entrevistar as pessoas, né? Tanto o assassino, que é o personagem, quanto as duas mulheres, quando ele tinha essa relação a 3. E ele conseguiu convencer as 3, e ele, inclusive, perguntou para o preso se ele tinha relações sexuais com as duas ao mesmo tempo, ou se era uma de cada vez. Ele falou: não, é uma de cada vez. Eu nunca forcei a ter uma relação a 3, tínhamos uma relações monogâmicas de cada vez, mas com 2 pessoas de idades diferentes. Mas, além dele convencer essa pessoa a ter uma relação a 3, ele convenceu algo mais ainda. Ele montou uma seita. Nesta seita, ele conseguiu convencê-las a ajudar para matar as suas vítimas. Então, uma abraçava a vítima, a outra enfiava a faca. Então, ele conseguiu convencer essas 2 mulheres a, além de ter uma relação a 3, de
matar a vítima, e não para por aí. Ele ainda conseguiu convencer essas pessoas a comer a carne das próprias vítimas. Então, você imagina você conseguir a argumentação que essa pessoa tinha de ter uma relação a três, matar as vítimas e comer a carne. E o que sobrava, ainda conseguia realizar um comércio. O que sobrava de carne, eles montaram uma loja, né, de empadas e vendiam a carne na cidade. E essa cidade toda que se passa é a cidade onde nasceu o Luiz Inácio Lula da Silva, que é Guariúns. E é um caso verdadeiro, brilhantemente narrado pelo José Paulo Cavalcanti. Agora, você imagina a arte de convencimento que essa pessoa tinha para tudo isso que eu acabei de narrar. Não é trivial. E o José Paulo Cavalcanti narra isso com muita técnica, mas também com um humor refinado. O próximo caso que é narrado no livro é o Choque Emotivo da Província, do José Renato Nalini. Quem conhece a advocacia sabe a importância, né, do José Renato Nalini na advocacia, na justiça paulista, né, e também brasileira. O Nalini foi um juiz, depois desembargador, depois presidente do Tribunal de Justiça. Antes de ser presidente, ele foi corregedor, então ele teve uma mão firme com relação à apuração de casos, né, de corrupção dentro do Judiciário do Estado de São Paulo. E o José Renato Nalini narra um caso que o motivou para se tornar advogado. É um caso brilhante, narrado pelo José Renato Nalini, que hoje ele é secretário de Educação do Estado de São Paulo. Ele me falou que também estava com a agenda muito concorrida hoje, ele não pôde vir, mas estou narrando um pouquinho tentando representar o José Renato Nalini na medida do possível. Certamente, se o José Renato Nalini estivesse aqui, ele representaria com muito maior propriedade do que eu. O próximo caso que eu queria narrar para vocês, que está no livro, é da madrugada de agosto. O professor José Alexandre Tavares Herrero narra um caso muito importante, que é um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, na rua Toneleiros, que foi o atentado contra o Lacerda. Carlos Lacerda foi um dos grandes líderes, né? E o Carlos Lacerda, ele sofreu uma tentativa de atentado. No livro, a única pessoa que trabalhou com um aspecto ficcional, e ele sempre coloca numa dúvida, né, se é ficção ou não, é o único caso que ele não se prendeu à verdade dos autos foi o José Alexandre, e o Alcino teve o bom gosto de permitir que, mesmo que ele não estivesse preso na verdade dos autos, né, a gente aceitou a história do José Alexandre, que ele, como por nós colocado, ele foi o mais rebelde dos autores, que foi o único que não respeitou a regra. Mas, mesmo ele não respeitando a regra, ele narra de forma com muita propriedade o que foi o atentado ao Carlos Lacerda. O próximo caso, sou eu que falo sobre o Rubens Paiva. Eu falei para vocês superficialmente, né, sobre o Rubens Paiva, mas o Rubens Paiva foi um personagem muito importante, e não apenas pela atitude política, né, porque antes de 1964 era muito comum as pessoas, né, terem uma vida pública. Depois de 64, muitas pessoas ficaram com medo de ter uma vida pública, porque com medo da ditadura, nós tivemos a retomada do regime democrático, mas mesmo assim as pessoas têm muito medo de política. Como eu expliquei, eu narrei o caso do Rubens Paiva por causa da amizade que meu pai tinha com Rubens e também com o acolhimento que a minha mãe Vera e meu pai François fizeram a Eunice e filhos lá em Búzios, e foi um momento marcante na minha vida. Mas, mais do que isso, eu acho que o Rubens Paiva é um caso importante para a gente lembrar que já houve um tempo que a sociedade civil brasileira tinha um protagonismo muito forte na política. E eu vou provocar um pouco vocês no sentido da importância da sociedade civil militar na vida pública, porque é muito fácil a gente criticar, a política não é uma coisa simples. Ontem eu entrevistei na Casa Saber o Frederico Trajano, né, que é hoje presidente do Magazine Luiza, né, e ele falou da importância de você realmente se expor à face para poder construir um país melhor. Antes de 64, era muito comum, estou
doutor Mário Sérgio está aqui como testemunha, que as pessoas se envolvessem na vida pública, né? Hoje as pessoas têm uma certa cautela, um medo, um receio, né? A vida pública é para um outro tipo de pessoa, não é bem assim. E eu acho importante que as pessoas elas tenham a coragem, o protagonismo. Estamos aqui com o pai da Alice, o Diogo Luz, hoje, que entrou no Partido Novo, né? Foi candidato a vereador da cidade de São Paulo. Eu, Pierre Morro, estou apoiando o Luiz Felipe Dávila como pré-candidato do PSDB no governo de São Paulo. Tem várias pessoas aqui que estão começando a tentar transformar esse país e construir um país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque, no fundo, todos nós queremos viver num país melhor. Então, esse protagonismo na política, né? E seja quem você queira apoiar, seja um candidato de direita, um candidato de esquerda, um candidato, o que for, mas eu acho importante as pessoas terem um protagonismo maior na política. O caso Dock Street é um caso narrado também, que também passou em Búzios, né? O assassinato do Rubens foi tudo indica que foi no Rio de Janeiro, né? Mas no caso específico do Dock Street, né? O professor René Ariodotti, para também quem não tem a noção da dimensão do professor René Ariodotti, o professor René Ariodotti é um dos maiores professores de direito penal do Brasil, é uma referência. René Ariodotti, lecionando direito penal no Paraná, ele foi uma pessoa que eu tenho certeza que foi uma referência na formação do que hoje a gente chama a República de Curitiba. Moro, todas as pessoas, os promotores que estão em Curitiba, essas pessoas se inspiraram muito no que René Ariodotti lecionou. Moro leciona, várias das pessoas lecionam. René Ariodotti é uma referência, uma pessoa que eu tive o prazer de... Quem me recomendou para esse livro foi Miguel Reale Júnior. Miguel Reale Júnior, que também, só complementando uma coisa, Miguel Reale Júnior, além de todo esse protagonismo que ele teve na vida recente na República com relação ao impeachment, né, da Dilma, ele também atuou, né, ao lado de Celso Laffer no caso do Ellwanger, né? Ele não estava também estava trabalhando, ele trabalhou em vários casos. Miguel Reale Júnior também é uma referência na advocacia brasileira, eu também gostaria de registrar o seu nome no que eu estou falando agora. O caso Dock Street, quem lembra desse caso, ele foi absolvido em primeira instância. Ele matou a sua companheira, Ângela Diniz, que era considerada a Pantera, uma das mulheres mais desejadas à época, né? Era uma mulher de Minas Gerais, que muito livre, que ela teve a hombridade, para vocês terem uma ideia, ela assumiu um crime que ela não cometeu, querendo proteger um companheiro dela à época. Depois ela acabou se mudando para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acabou tendo uma vida muito intensa. Foi para Búzios, chegou em Búzios e estava namorando com o Dock Street, que era filho de uma família muito importante em São Paulo. A família Street foi uma dos principais industriais em São Paulo. E aí, num momento infeliz, acabou assassinando a Ângela. E aí o advogado, muito habilmente, conseguiu absolvê-la em primeira instância, alegando a legítima defesa da honra. Houve um inconformismo enorme naquele momento, e aí esse caso houve um recurso e foi considerado nulo o primeiro julgamento, teve um segundo julgamento, e aí Dock Street foi condenado, e além de ser condenado, toda aquela teoria da defesa, da legítima defesa da honra acabou caindo por terra, e aí o direito brasileiro houve uma transformação. Quando eu estava no projeto desse livro, um advogado que também já faleceu, o Márcio Tomás Basso, queria muito escrever sobre esse caso. Ele falou: Pierre, eu adoraria participar do livro, mas eu acho que falar do caso Dock Street é um caso importante nessa transformação. Márcio faleceu, quem acabou sucedendo foi René Ariodotti, que fez um trabalho brilhante, e então gostaria de falar do nome tanto do Márcio quanto do René Ariodotti, que acabou escrevendo com muita propriedade esse caso. A investigação do caso Rio Centro, o Eduardo está presente, já pode falar.
o assassinato de Daniela Pérez, a Alice também já falou, o misterioso caso do PC Farias também, e o crime da prática de racismo, o Wenger, também, brilhantemente, o embaixador Celso Laffer também falou. Eu só gostaria de acrescentar um ponto, especificamente no caso do Celso Laffer, que é um caso muito complexo e com pontos de vista muito diferentes. Eu respeito muito o ponto de vista do Celso Laffer, mas eu também gostaria de sublinhar aqui duas coisas. Gostaria de sublinhar a generosidade da Folha de São Paulo, né, através da editora Três Estrelas, de incluir esse caso, o Wenger, porque na época teve uma discussão muito grande sobre liberdade de imprensa, se o caso Wenger limitaria ou não a liberdade de imprensa, e a Folha, promovendo o debate, que é muito saudável na sociedade, ela concordou, incorporou e colocou esse caso, porque é um caso que realmente tem uma discussão e toca muito a liberdade de imprensa, porque foi um dos argumentos que foi utilizado na época. Eu tenho um amigo, Oscar Vilhena, e o Oscar Vilhena, com todo o respeito que ele tem ao professor Celso Laffer, ele fala que o Celso Laffer fez um desserviço à nação, que no momento que ele assumiu esse caso como amicus curiae, graças ao seu prestígio pessoal, ele conseguiu uma interpretação que ele, Oscar Vilhena, não concorda. Mas eu acho que nós estamos aqui justamente para promover o debate. Então, eu acho importante esse debate, concordo com os dois pontos de vista, acho que o caso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, esse caso já tem hoje uma decisão, é essa decisão que vale, mas eu estou provocando aqui o debate no sentido da reflexão, porque eu acho muito importante as pessoas pensarem e não simplesmente tomar como verdade pontos de um lado ou de outro. Então, Celso Laffer tem essa posição, Oscar Vilhena tem uma posição diferente, porque ele acha que sim, é uma limitação do direito de expressão, mas eu acho, e mais uma vez, eu gostaria de justamente parabenizar a independência, né, da editora Três Estrelas quando permite a publicação de um caso que existe uma certa controvérsia com relação ao tema. E é numa sociedade plural, com um pensamento diferente, que a gente vai desenvolver esse país. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por nos prestigiar essa noite. E, mais uma vez, eu fazer um agradecimento ao Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, que representa o que há de melhor na advocacia desse país. Muito obrigado. Boa noite. Eu esqueci de falar uma coisa. Agora os autores vão estar lá autografando para quem desejar autógrafo no livro. Desculpa essa quebra do protocolo. Muito obrigado. Desculpa essa quebra do protocolo. Muito obrigado.